Olá, estamos de volta com a Amazônia Inovadora. Muito feliz de você estar aí com a gente, esperando esse programa. Comigo aqui, como sempre, o Márcio, que hoje está nessa cadeira aqui do lado. Trocando, ele trocou aqui, né, a cadeira. Fica melhor esse ângulo aqui. Ele queria olhar de frente para uma pessoa muito especial. Aliás, uma das pessoas mais conhecidas aqui do ecossistema de inovação. Professor Fernando Moreira, uma pessoa que está aqui me olhando muito seriamente. Professor, muito obrigado por ter vindo, uma honra. Atualmente o senhor está diretor executivo da Muraqui? Então, eu sou fundador da Fundação Muraqui, junto com outros professores, outros fundadores. Então, teve pessoas da sociedade civil em geral e professores da antiga UTAM. Então, fundamos a instituição, é uma instituição privada sem fins lucrativos. Ela existe para administrar projetos das instituições de ensino e pesquisa. Então ela é direito privado, ela é privada de direito privado. Privado, direito privado, sem fins lucrativos, né? Que faz parte do que a gente chama terceiro setor, onde ainda é um segmento pouco conhecido no Brasil, né? Você tem o primeiro setor, o governo, o segundo setor, a iniciativa privada de um modo geral, e tem o terceiro setor. É uma espécie assim de, vamos dizer assim, um segmento onde você junta a iniciativa privada, certo? E as necessidades da sociedade em geral. Então, você cria o terceiro setor. Então, no Brasil, ele ainda é muito pequeno, mas ele surge na sua história na América do Norte, nos Estados Unidos, na época da colonização, ali que nasce o terceiro setor, quando há uma necessidade de... A própria igreja ali, numa ajuda mútua, nascem as primeiras sociedades organizadas para trazer benefício social, né? Olha, tu falou ainda há pouco pra gente que Muraqui significa trabalho. Como é que tá o trabalho de vocês atualmente hoje? O que vocês realmente têm feito assim? Eu sei que vocês têm muito projeto com outras instituições, vocês falaram, né? Mas muita gente... O que faz uma fundação de apoio? Qual o papel? Qual é esse papel? Como é que é esse trabalho? Ok, então, é fácil de entender. Por exemplo, as entidades públicas, elas precisam de recurso financeiro para financiar seus projetos. Seja um projeto de extensão, um projeto de educação, um projeto de pesquisa. E normalmente você tem um financiador que pode ser privado ou pode ser público. Esse dinheiro vem de algum lugar, ou vem de uma entidade pública ou vem de uma entidade privada. Só que esse dinheiro não pode ir para a conta da universidade, senão cai na conta única e aí ele é mais lento para ser operado aquele projeto. Então, por isso que se criou as entidades privadas, onde o recurso vem para a fundação. Nós abrimos uma conta específica para aquele projeto, então executamos o projeto, fazemos os pagamentos, as aquisições, até a prestação de conta final para dar segurança ao projeto. Então nós prestamos conta ao financiador. Então é para isso que servem as fundações de apoio. Por isso o nome, Fundação de Apoio. Mas fora isso, ela também, no Brasil todo, nós temos centenas de fundações de apoio, elas podem desenvolver trabalhos outros que não somente, vamos dizer assim, administrar projetos. Então, tem alguns casos de sucesso muito legais. Por exemplo, a Fundep. A Fundep, pelo que eu conheço, ela abriu um fundo próprio de financiamento para pesquisa, em que ela abre um CNPJ próprio e cria a Fundepar S.A. Então, é um fundo próprio para financiar projeto de pesquisa para a sociedade em geral. Então, mas a origem dela foi da Fundep, que é de Minas Gerais, né, que apoia... Então, você tem outras iniciativas legais, por exemplo, tem a Funcat, acho que esse é o nome, não me lembro agora, eu posso errar. Perdão, vou falar da Funarb, que também é uma fundação, que o nome me fugiu agora. Essa fundação, hoje, ela administra uma fábrica de laticínios, escola, e administra também um supermercado escola. Além de administrar os projetos, vamos dizer assim, de ensino e pesquisa. Claro que eu falo de uma fábrica de laticínios que começou dentro da escola de agronomia, naturalmente deve ter sido isso, eu posso errar aqui, né? Não tenho um dado preciso,
e que naquele momento era um ambiente de ensino e aprendizagem, né, de fabricação de laticínios, que virou uma indústria dentro da própria, vamos dizer assim, escola. E o fato dela virar uma indústria, ela começa então a comercializar aqueles produtos, não exatamente igual como iniciativa privada. Até porque ali o intuito é gerar recursos e esses recursos serem investidos dentro da própria universidade. Então, acontece isso com a fábrica de laticínios, eles chamam de fábrica-escola, né? E tem a escola supermercado também, que nasceu nos anos 80, mais ou menos, acho que mais ou menos 80 ou 70, não lembro agora, e que virou um supermercado normal como qualquer outro, só que atende a comunidade e provavelmente ali aquele retorno financeiro sempre é reinvestido dentro da própria universidade, administrado pela fundação. Então tem esses exemplos assim que fogem um pouco da mera administração de projetos. Né? Entendi. Tem outras coisas que nós estamos fazendo na fundação. Fernando, antes de tu ser diretor da Amor Aqui, tu era professor lá da UEA, é? Eu fui professor da escola lá da Este? Superior de Tecnologia da Este. Eu entrei na antiga UTAN, né? E depois da sua extinção, os professores passaram para a Escola Superior de Tecnologia. E lá eu, entre um e outro, eu fiquei 22 anos no magistério. Nossa, um tempinho, né? Aí depois pedi exoneração. Hoje eu não sou mais professor. Mas por que pediu exoneração, professor? Não, porque é bom na dar aula? Não, é porque na época eu já tinha... Até me entalei com essa. É porque... Não, é assim. É porque na época eu, vamos dizer assim, já tinha o intuito de empreender, né? E eu passei por uma crise profissional, pessoal mesmo. Tinha vários fatores ali que estavam em jogo. Na época o salário era um pouco baixo. E eu já estava querendo empreender, me arriscar um pouco. Aí eu pedi para sair, mais ou menos com 50 anos de idade, eu pedi exoneração. Olha, com 50 anos, Fernando? É, com 50 anos. Não dá um... Era 22 anos. Não dá um friozinho na barriga, não? Né? Assim, Eu digo sempre que crise... Acho que poucas pessoas fariam isso, né? Aos 50 anos, pedir exoneração para empreender. Exatamente. Crise profissional, dependendo do seu ângulo, da sua forma de ver, eu sempre achei que as crises foram boas comigo, né? Sempre foram para me desafiar para alguma coisa, né? Então, e na época também eu fazia uma autocrítica à própria universidade, não só a nossa, mas outras, e hoje já mudou bastante, eu quero deixar isso claro, né? Já mudou bastante, mas naquela época, naquele contexto que eu vivia, era uma engenharia que produzia empregados. Eu sempre discordava, na minha cabeça não. Isso é muito importante. Eu quero lhe perguntar, como é que o senhor consegue reconhecer a mentalidade do Fernando antes professor, né, ali empregado, e hoje o Fernando empreendedor, a diferença de mentalidade já conseguiu fazer esse... Eu acho que não houve uma mudança, porque lá dentro da instituição, e a gente consegue distinguir aqui o funcionário empreendedor, o intraempreendedor, que a literatura chama, né? Então, eu sempre fui muito atirado ali para fazer as coisas acontecerem. Eu contribuí com a casa no tempo que eu fiquei lá, né? A gente meio que também tivemos... Acho que um dos primeiros projetos de P&D aprovado dentro da instituição, eu e mais um outro professor na época. Então, a gente já tinha esse perfil de ser empreendedor dentro da casa. E também, na época, nós tínhamos que sobreviver, porque o salário, na época, da antiga UTAN era muito pouco. Então, eu já tinha atividades paralelas para sobreviver. Então, já era um costume, de alguma forma, empreender, ou correr atrás, fazer alguma coisa. Então, quando chegou aquele momento de crítico, de deu canseira, não quero mais dar aula, e tarará, o salário está baixo, junta tudo... Foi um momento assim de talvez uns 2, 3 anos de reflexão, não foi assim a toureiro, não recomendo que ninguém faça isso, né? Até porque hoje se você tem você é funcionário público, tem um bom salário, está satisfeito, fique lá, né? Porque não é para qualquer um fazer isso. Tem que ter coragem, né, cara? Não na vida à toa não, né? Não, além de ter coragem, eu diria assim, você tem que gostar, né? Assim, eu gosto de me sentir livre. Entendeu? É um ponto importante. Eu acho que empreender tem uma coisa assim... Eu nunca tive chefe na minha vida. Já começa por aí, né? Mesmo na função de professor,
você tendo um chefe de departamento, um diretor acima de você, a atitude de quem é intraempreendedor é sempre estar à frente do seu diretor. Ou Isso seja, é verdade. Você que está empurrando as coisas para fazer acontecer. O cara não vai pegar no teu pé. Você está fazendo as coisas acontecer. Entendeu? Então, eu nunca tive problema com nenhum superior meu de me chamar atenção, dizer que eu não estou fazendo as coisas. Que eu não... Nunca tive esse problema de alguém chamar atenção. Né? Então, eu nunca tive chefe. Esse é um princípio. Eu sempre estava à frente do que tinha que ser feito. Eu, por exemplo, fui fundador do curso de engenharia de produção. Olha. Então, fundador que eu digo assim, o curso estava começando. E foi um dos os primeiros professores lá da engenharia de produção. Fui o primeiro professor. Aí que é a melhor engenharia de todas, né, gente? Claro. Depois dos comentários aqui embaixo me... Não, todas as engenharias são boas, assim, né? Mas assim, e na época... Todas levam ao Uber, né? Brincadeira. Depois vamos falar disso, tá, Fernando? Na época, eu me lembro assim, e eu acho que essa é a questão de ser um intraempreendedor. Eu me lembro que o diretor, na época, disse assim, tu vai ser o chefe de departamento do curso de engenharia. Isso ainda era na antiga UTAN, né? Na realidade, a produção nasceu na antiga UTAN. Já tinha o curso lá. E ele disse assim, tu tem 2 anos para preparar a infraestrutura. Nossa. Porque o pessoal, 2 anos de base. Eles não tem laboratório, não tem nada. O que tu fez? Correu lá na Politécnica, Não, pediu um modelo? Como é que foi? Nessa época a gente já tinha contato com o projeto da Lei de Informática. Conseguimos articular 2 projetos. Não me lembro se na época foi Xerox e Nokia, não me lembro agora. E eu deixei, quando eu saí da engenharia de produção, até porque na época eu saí para assumir a Fundação Muraqui, que eu fui o 2º diretor, né? Uhum. Então, quando eu saí, nós deixamos 2 pavilhões construídos, com laboratórios todos equipados. Então, foi um projeto que trouxe um impacto muito grande dentro da instituição, que foi a primeira legado, né, obra cara? física que foi construída na época. Um legado muito grande. Depois começaram a aparecer outros projetos, né, que foram construindo, e hoje a Escola Superior de Tecnologia, aqui no Amazonas, se não é o maior parque tecnológico, está nascendo ali atrás da Este, né? Rapaz, se não é o maior, ali é o maior. Terceiro. É o maior. É o maior, não tem maior, não. Exatamente. Então, hoje, a Escola Superior de Tecnologia, ela dá um show, né? Eu digo assim, dá um show em termos de parque tecnológico e dá orgulho, né? Saber que tem muitos professores bons ali. Tem um dedinho teu, claro, né, Fernando? Não, assim, mas legado, né? Tem legado, sim. Eu diria assim, na época, eu não estava só, tinha outros professores que já estavam também investindo, né? Ali na infraestrutura laboratorial. Eu diria assim, que teve um ano ali que foi o impacto da gente ter percebido a Lei de Informática investindo em obra física, em ampliação de laboratórios, não é construção, mas ampliação de laboratórios, e o equipamento de laboratórios. Porque naquela época, o que acontecia? A antiga UTAN não recebia muito investimento do poder público, isso era uma verdade. A gente até brincava dizendo que os nossos laboratórios eram praticamente museus na época. Museus na época. Eu lembro, Fernando, exemplo, quando eu estudava na escola técnica na ETFAM, quando eu estudava na ETFAM, muito comumente, quando eu fazia ensino médio, muito comumente a gente não tinha aula porque a gente tinha que ceder os nossos laboratórios para os alunos da UTAN, porque eles não tinham laboratório. Exatamente. Eu estou dizendo, a época, porque a UEA nasceu em 2001, se me falha a memória, acho que é isso, 2001. Então, até esse momento, que era a antiga UTAN, eu entrei lá em 87, se não me falha a memória, e nesse período de 87 até 90 e tal, a gente passou muitos momentos difíceis, ele apertado, laboratórios sucateados e tal. Bem, era um museu, a verdade é essa. Nós tínhamos laboratórios lá, mas tudo laboratório antigo, equipamento ultrapassado, tudo isso. Hoje, a Escola Superior de Tecnologia, como a UEA como um todo, a Escola de Medicina, começaram a receber muito investimento da Lei de Informática e transformou a universidade, em muito. Então, hoje nós temos uma universidade que, a cada ano que passa, ela vai despontando como uma universidade grandiosa na região, não só pela sua capilaridade,
dos diversos cursos. É o maior multicamp do Brasil, né? O Multicamp, então ela está se tornando uma grande universidade mesmo. E diria assim, hoje a Escola Superior de Tecnologia, ela vai crescer ainda mais. Eu sempre digo assim, nós vamos ter um bom problema ali. Falta de espaço. Falta de espaço. E não é só isso, falta de espaço, é a manutenção de uma infra muito pesada. Porque Sim. você manter laboratórios sofisticados é muito caro. É verdade. É muito caro, entendeu? É. Então, exige um investimento continuado. E o que é mais legal nisso, o que é? É justamente a qualificação dos professores. Por exemplo, na nossa época, quer dizer, fazendo assim, desde o tempo quando eu entrei, né? A gente, para fazer um mestrado, era muito difícil, muitas vezes. Eu fiz o meu mestrado por conta própria, na raça, não tinha incentivo nem nada. Não tinha bolsa, não tinha licença, não tinha nada. Não tinha nada, a gente tinha que fazer na raça mesmo. E eu sei que naquela época, para você fazer um doutorado, imagina o que sofria um colega para tirar um doutorado naquela época. Então, hoje tem muito incentivo à universidade para a qualificação dos seus professores. E eu diria assim, a tendência o que é? É gradativamente, à medida que você aumente esse nível de mestres e doutores, em que a universidade tem um grande número de doutores, ela vai ser o quê? Ela vai conseguir atrair mais investimento para elas. Porque os bons doutores são aqueles que estão fazendo continuamente trabalhos e estão atraindo investidor. Tá? E eu imagino que o estado da arte de toda a escola de engenharia, de toda a universidade, ela conseguir atrair investimento não incentivado. Quer dizer, Como acontece muito nos Estados Unidos, né? sim, esse é o estado da arte. Por quê? Hoje em dia, a lei de informática, a empresa ela tem uma obrigação para fazer. É compulsório, né? É compulsório, ela tem obrigação para fazer isso. Certo? Ela tem seus benefícios. Então, daí a obrigatoriedade. Mas entre eu descobrir um investidor que gosta do teu trabalho e diz assim, vou apostar porque esse cara é bom. E outro que diz assim, eu vou ter que colocar em ti, não tem jeito. Tem diferença. Com certeza. Sabe? Tem diferença. Então, quando, essa é a nossa expectativa, nascer dentro da universidade, na UFAM já tem pessoas assim, eu não vou falar o nome porque não me deu autoridade para falar, mas assim, é um cara, são professores da informática na UFAM, Sim. ele já atrai investimento não incentivado, muito legal isso, né? E até um deles me confessou assim, eu não trabalho com lei de informática, até ele me falou assim, eu só trabalho com esse recurso. Então é muito legal porque o investidor, ele me contou, esse professor doutor, que é muito conhecido no meio da informática, que ele disse assim, como Tá é que ele coçando conseguiu? aqui para falar. Não fale, senão você fala, eu vou ter que dizer que sim, que não. Mas ele me conta que ele conseguiu o investimento dele, porque ele apresentou numa roda de negócios, né? E o investidor o procurou, quanto você precisa para o seu projeto? Na época ele citou lá, sempre na casa de milhão, né? Na casa de milhão, não me lembro qual foi a cifra. Ele disse, tá bom, nós vamos fazer esse investimento em você. Ele ficou assim, mas como simples assim? Sim. E aí diz que o cara veio em avião particular, desceu aqui, teve uma reunião com ele, no dia seguinte o recurso estava na conta do projeto, entendeu? Para executar o projeto. Então dali... Quem dera todo investimento de projeto fosse assim, né? Mas é o potencial do doutor. Exato. É a qualidade da massa crítica que está mostrada ali, né? Começa a aparecer no cenário de ciência e tecnologia. Fernando. E começa a haver investidor privado mesmo. Fernando, a gente falou numa coisa engraçada. A gente deu um salto qualitativo enorme dos anos 80 para cá, mas o Márcio tocou num assunto que é meme, mas que é verdade. Por que a gente tem hoje... lógico, existe um fenômeno geográfico, que a geografia explica, né? E a estatística também, que é o fenômeno do novo pobre, que é o cara que tem o perfil acadêmico dos nossos avós, que tinham uma renda muito alta e que hoje tem o mesmo perfil acadêmico, mas tem uma renda muito baixa. Por que a gente encontra hoje tantos meninos com curso superior no subemprego? Cara, eu diria assim, primeiro que a oferta
aumentou demais. Segundo, é a Eu também qualidade dessa concordo. oferta. Eu também concordo. Então, por exemplo, vamos dizer, na área do Márcio aqui, que é a área de ciências da computação, na área de desenvolvimento de software. Quantos cursos nessa área tem em Manaus? E quantos realmente produzem bons profissionais? De qualidade. É. Entendeu? Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, esse mesmo professor, que eu tive algumas reuniões com ele, ele falou assim, Fernando, em Manaus não tem gente boa para os projetos que eu desenvolvo. Ele falou assim, gente preparada mesmo. Não tem. Ele fala, palavras dele. Pô, não tem, cara, não tem. É difícil de encontrar gente boa. E muitas das vezes a gente tem que trazer de fora. E os que eu consigo aprontar, que ficam muito bons, eles saem. Saem. E o que ele falou também para mim na época? Ele disse assim, a base é matemática. A base é matemática. Aí a gente volta lá para o ensino fundamental, ensino médio, lá o ensino médio principalmente, para dizer assim, o que a gente está fazendo para preparar os jovens para quando conclui ou vai para a área de exatos, o cara é bom mesmo. Então, nós temos sim uma massa muito grande de pessoas concluindo um terceiro grau, mas com baixa qualidade. Baixa qualidade. Então, o cara, além do que, vamos dizer, se você oferta muitos analistas de sistema, muitos desenvolvedores para o mercado, tu tem muito. E aí o que acontece? Cai lá para baixo o valor que o empresário está disposto a pagar. Mas tem um fenômeno, né, que o número de vagas hoje que temos, ninguém consegue preencher. Deve ter aí pelo menos 200, 300 mil vagas em aberto. E aí também tem um detalhe e assim, importante. hoje eu mandei para ti vaga de emprego de programação, né? O Márcio até perguntou, isso aqui é de quê? Eu falei, não, é do pessoal lá do Google, né? A engenharia no Brasil é deficitária. A engenharia no Brasil é deficitária. E eu acho que eu li alguma coisa que em alguns países de primeiro mundo também é deficitário. Não, mas é verdade. É deficitário. Tem uma ideia, eu tenho um colega que está na Estônia. A questão é como é que os caras estão produzindo esses engenheiros hoje? Não, e Fernando, eu tenho um colega que está na Estônia, que ele estava falando, cara, souber programar, vem para cá que os primeiros 15 minutos, o cara no aeroporto te contrata. Sim. E aqui a gente não tem. E olha, é a Estônia, cara, a Estônia. Mas você falou uma coisa engraçada, você falou ainda agora que é um problema de base. Eu sei que tu tens um projeto que está trabalhando justamente isso. Conta pra gente, por favor. Tu trabalha com criança, trabalha com... Conta aí pra gente, é um projeto bem legal. Recentemente, assim, aí tem o lado empreendedor, né? Nós temos uma agência de marketing digital. Minha filha é a CEO principal, ela tem uma sócia. Olhe para aquela câmera ali, por favor, fale o nome da agência e o @, dela, por favor. É a V4 Company. V4 Company é uma agência... Aparecendo aqui embaixo, V4 Company. Franquia da V4? É uma franquia da V4 Company, né? É uma empresa bem conhecida já na área do mercado digital. E o que a gente foi já identificando? Os profissionais dessa área, eles chamam lá de cientista de marketing, e dentro da pegada digital, né? Não o marketing convencional. Vou chamar convencional, tem outro termo que eu já ouvi dizer. Mas é convencional, vamos dizer assim. Então, nós começamos a identificar assim, a dificuldade de encontrar pessoal nessa área, né? Pessoal qualificado, pouca gente, e ainda estava muito, vamos dizer assim, no início para todo mundo. Então, você encontra ali mosca branca ali para trabalhar. E aí, a gente já tinha um viés social, aí tem a formação religiosa, e começamos a perceber que poderíamos contribuir com a inclusão digital. O que é isso? Inclusive, no início do governo Lula, foi promulgada uma lei chamada... É uma lei que eu vou já lembrar, mas ela justamente traz as bases da Política Nacional de Inclusão Digital, alguma coisa assim. A Lei de Inclusão Digital. A Lei Nacional de Inclusão Digital, né? Exatamente. E nela, justamente, a gente já vinha com esse sentimento de contribuir com o social, e a ideia qual é? A ideia é fazer inclusão digital com crianças em estado de fragilidade social. Se, vamos dizer assim, nos anos 90, quando o Brasil tentou implantar a qualidade total, né, eu lembro. Qualidade total, as fábricas tiveram dificuldade porque
tinha um percentual significativo nas fábricas de analfabetos naquela época. É. Como é que você implanta... Ainda tem, Fernando. Não está muito diferente, não. Tá muito diferente, Bem, não. Eu não sei, eu não tenho esse dado hoje, né? Mas assim, o dado dos anos 90 era algo assim muito grande. Muita gente analfabeta que o cara não ia saber ler um manual. Então, vamos lá. Hoje nós estamos falando de um momento de virada de chave no mundo todo, que é a economia digital, certo? Então, se hoje ainda existem analfabetos estruturais, né, no Brasil, que dirá esse distanciamento digital? Então, você vai ter crianças que sequer tiveram contato com o computador. Então, nós criamos o Instituto Educar Digital. Ele tem pouco tempo de existência. Tem @ Instagram, o pessoal conhecer? Cara, agora aqui eu vou dizer para você. Depois a gente deixa. Depois a gente coloca aqui, ó. Depois a gente vai aparecer aqui o Instagram, o pessoal conhecer. Tá tão novo que eu não decorei tudo ainda, né? Mas nós já começamos a atuar com recurso próprio, com alguns cursos. Um deles é desenvolvimento de jogos digitais. Olha, isso daí é bom, hein? Começamos já com ele. E estamos já fazendo a diferença na vida de mais ou menos umas quase 80 crianças. Olha que fazendo legal, parceria com duas instituições. Uma é o Instituto Transformando Vidas, que fica lá na região do Puraquequara, e o outro é na Osquiamar, que fica no Tancredo Neves. Essas duas instituições, elas fazem o trabalho de recepcionar crianças no contraturno. Então, quando a criança sai da escola, em vez de ficar na rua, sujeita ao tráfico, prostituição, né, ela vai para essas entidades que abrigam essas crianças, que lá ela tem assistência psicológica, ela faz atividade de arte, oficinas, recebe educação e capacitação. E nós estamos lá em parceria com essas instituições, onde a gente cede o professor, certifica, a gente paga o professor e eles têm sala de aula. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, não dá para esperar muito de um país, certo, em que as nossas crianças não tenham essa valorização. Nós estamos falando de crianças que hoje têm 8, 9 anos de idade, que daqui a 10 anos, que passa rápido, já são adultos. Certo? Por exemplo, um sonho de consumo que a gente tem, qual é? É trabalhar crianças. Por exemplo, eu tenho um sonho de consumo, montar os laboratórios de matemática lúdica. Né? Isso é uma coisa legal. Criar essa cultura da matemática, né? Na Sim. veia. Né? Raciocínio lógico, né? Cara, isso é fantástico. Sim. Porque o adulto, esse jovem, ele vai sendo trabalhado. Eu não me refiro a um jovem cujos pais têm condições de pagar uma boa escola, entendeu? Que tem acesso a livros, tem acesso a computador. Nós estamos nos referindo a crianças que sequer têm contato com o computador. E às vezes tem dificuldade para fazer as 3 refeições por dia, né, cara? Tudo isso. É claro que todo esse trabalho, como a gente costuma dizer, no social, ele é transversal, né? Por exemplo, teve um dia que eu fui numa dessas instituições e encontrei uma criança na aula de computador, mas só que com a carinha bem perto da tela, assim, sabe? Ou seja... Aí eu perguntei, mas por que ele fica assim, ele não tem óculos? Oh, meu Deus. Aí na hora, corre para cá, junta aqui, compra um óculos para a criança. E claro que essas crianças têm alimentação, têm assistência psicológica. São problemas de base, na verdade. Muitas delas, e lá, nessas instituições, se você não conhece diretamente alguém que é do tráfico, tu conhece o cara que conhece o cara do tráfico. Se deixar... É cooptando o tempo todo essas crianças, né, Fernando? Outra coisa, se deixar, a gente está cuidando do filho de um traficante. Eu não duvido, não. E eles, graças a Deus, dão apoio para essas instituições, porque eles sabem que a gente está lá para fazer o bem. Eles não criam problema. Pelo contrário, às vezes eles apoiam, entendeu? Porque sabem que a gente está tentando tirar aquelas crianças de uma subvida e dar a elas a oportunidade, uma oportunidade na de vida, ser alguém, né? entendeu? Então, hoje, eu diria assim, nós estamos vivendo um mundo... Isso deveria ser política pública, né? Não, mas por isso é que nasceu a lei, né? Na realidade, a inclusão digital já é um tema discutido no Brasil, eu acho que é coisa de 15 anos. Ele vem ganhando corpo, né? Mas coisa de 15 anos, já existem projetos. Mas no papel é uma política passiva, né? Eu me refiro a uma política ativa mesmo. Sim. Eu costumo dizer assim, se está no discurso já é alguma coisa. Quando não está, é pior.
Né? Quando não está, é pior. Mas pelo menos está no discurso, está na lei, está no papel. Então vamos tentar fazer acontecer. Então eu diria assim, a gente sonha... Por exemplo, nós temos nessa experiência de lidar... Tem um amigo nosso que ele trabalhou na agência com a minha filha, aprendeu marketing digital, papapá. O cara morava na Zona Leste, num lugar bem simples, bem humilde, perto do tráfego, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje ele mora em Balneário Camboriú. Olha aí. Entendeu? Conseguiu um emprego, bom emprego. Hoje ele mora em Balneário Camboriú. Aí eu brinco com ele, cara, e aí, tem saudade? Não, eu vou ficar por aqui e tal, não sei o que. Saudade vai ter. Ele mora num dos melhores lugares do Brasil. Sim, morar, lindo, entendeu? paraíso, né, cara? Mas o que deu a ele essa oportunidade foi a formação no cientista de marketing. E as empresas começam a contratar. E aí, devido ao trabalho, vamos dizer assim, à distância, então isso possibilita muito você se mudar de endereço. Então, por exemplo, hoje a nossa agência lá, nós temos metade dos colaboradores são locais e a outra metade é região sul e sudeste. Então nós trabalhamos com essas pessoas. Tem colaborador que trabalha à distância com a gente. Entendeu? Tudo remoto. Tudo remoto. Entendeu? Fernando, tu é um cara do meio da inovação, respira isso, seja no trabalho formal, no teu trabalho que você faz de propósito de vida também. E como é que tu está enxergando essas mudanças que a gente pegou desde o novo normal e agora esses novos problemas que a gente está tendo com o trabalho remoto? Porque, só para concluir aqui, poder fazer a pergunta direitinho, a gente está vendo nos Estados Unidos uma crise imobiliária de $1 trilhão porque os imóveis comerciais não voltaram a ser ocupados, né? E no Brasil está dando reflexo também. Então, assim... Eu queria que muitos locais, tipo no centro, você consegue ver esse reflexo, né? Aqui em Manaus, você consegue ver muitos Tu prédios. que é um cara que pensa o mundo fora da caixinha, como é que tu enxerga esse movimento? Tu acha que vai continuar? É uma tendência realmente que vai ficar, mesmo mexendo um pouco com a economia mais formal, o trabalho remoto? Rapaz, é assim, a história ela é nossa testemunha, né? Que todas as mudanças que aconteceram no mundo todo, é uma grande onda que ou você se adequa, ou você surfa nela, ou você simplesmente é engolido por ela. E eu diria que a diferença entre aqueles que pensam fora da caixinha e aqueles que vão resistir até onde puder, é que os que pensam fora da caixinha certamente vão encontrar soluções para se adequar rapidamente às mudanças que vêm por aí. Entendeu? Então, eu costumo, pegando o exemplo do dia a dia, um dia desse eu voltando do aeroporto, peguei um daqueles táxis do aeroporto e o taxista se gabou que há 40 anos ele é taxista do aeroporto e ele vai ficar lá. Táxi preto. Ele não concorda com o negócio de aplicativo. Um exemplo. Então, quer dizer, não posso fazer muita coisa. A pessoa... Tomou a decisão dele, né? Decisão dele. Então, mas eu acho, por exemplo, essa questão de videoconferência, filme ainda na Starbucks. Sim. Que devido à pandemia a gente... Eu já estou começando a me acostumar com videoconferência. E eu era daqueles, rapaz, eu prefiro aquele tete-a-tete que eu posso tocar em você, e parará, não sei o quê. Talvez essa coisa do calor humano nunca vai deixar de existir. É sempre melhor uma reunião aqui no mano a mano, né? Mas eu já estou começando a me acostumar. Eu não sei se acontece com vocês, mas que é diferente. Hoje, a minha neta, ela brinca com as coleguinhas dela agora... Videoconferência. Meu Deus do céu, isso é sério? Sim, isso já é normal. Videoconferência. Aí Pelo amor do... É sério que os meninos agora... mas tem brincar de bolinha de gude... Não, né, mano? Agora é no telefone? É no telefone, Meu brincar Deus. no videogame, conversando com as coleguinhas. Bem, aí fica aquela coisa... Eu não moro em condomínio fechado, tem aquela coisa de segurança e tal. Eu prefiro minha netinha ali brincando no virtual. É verdade. Controla aqui quem está vendo, não sei o que, entendeu? Então, eu diria que a questão de se adaptar é muito de você ser uma pessoa flexível, certo? E de mente aberta. Então, como eu falei, assim, olha, eu tenho 62 anos. Então, as pessoas com que eu convivo, que a gente empreende, o mais velho tem 30 anos. O resto tudo é menor do que isso, eu tenho que falar a linguagem deles. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Está até aqui anotado. Tá? Geração. A gente que é um pouquinho mais velho, né? Não. Eu sou geração
Sou geração X. Vocês são novos aí. Eu sou geração X. E rapaz, eu queria mais água aqui. Vai já providenciar água aqui. Esse negócio aqui, a gente fala e nem servem água pra gente. Agora que o Fernando bebeu água, né, Fernando? Eu tava com uma coisa anotada aqui que eu queria te perguntar. A gente que é mais velha guarda e, na verdade, nós somos imigrantes digitais, né? E a gente tem... Tu falou ainda agora da tua neta que brinca remotamente com os colegas. Colegas. Você estudou game agora, né? Agora Não, pois é. Padrão, eu queria né? saber de ti o seguinte, como é que tu vê essa transformação do nosso ecossistema com essa garotada nova, o jeito com que eles fazem acontecer. Olha, vamos ver se eu consigo responder tua pergunta. Eu particularmente, eu sou meio... Eu tenho, às vezes, dificuldade, sabe? Não, eu diria que sempre o novo assusta. Sempre algo que vem na frente assusta. Toda ciência ela é dual. A gente já sabe disso, né? Vocês têm um lado bom e um lado ruim. Então, dependendo de como você vai usar aquilo e o que vem pela frente, né? É que vai fazer a diferença. Eu penso que é muito da cosmovisão individual de cada pessoa, em que o futuro, que vai ser o futuro da humanidade em relação à tecnologia? Estaremos todos conectados, né? Já estamos, né? Sim. Cada um de nós aqui representa uma antena ou um conjunto de dados. De certa forma, É uma coisa muito louca, né? Eu consigo enxergar, imaginando assim, né, o futuro, todos os carros com câmeras externas gravando tudo que acontece na cidade. Eu consigo imaginar isso. Uma lei que obriga isso. Sim. eu já enxergo as pessoas mesmo, com chip, né? Com chip Neuralink. Exatamente. É que você está andando e cada pessoa é um conjunto de dados em que eu vou agasalhar aquele avatar, certo? E aquele avatar vai me dar um conjunto de dados. Porque a gente tá aqui... Trilhões e trilhões de dados. Bora combinar o que eu posso fazer com isso? Você pode fazer muitas coisas boas ou muitas coisas ruins. Bora combinar uma coisa? Daqui a um ano, a gente vai voltar nós três aqui. E aí, cada um vai falar alguma coisa que acha que vai estar acontecendo daqui a um ano. Bora combinar? Eu acho que um ano é fácil. Rapaz, ó, não. Fazer, né? Você imaginava um ano atrás ChatGPT do jeito que ia estar hoje? Mas pegando aí a IA, eu diria assim que daqui a um ano, eu diria assim, nós vamos encontrar muitas coisas boas que a IA pode fazer. Já vai virar uma cultura. A capacidade computacional, ela dobra a cada 18 meses, né? Uhum. Então, assim, que eu acredito firmemente, daqui a algum tempo o cara vai assistir Netflix, ele vai escrever lá, eu imagino o roteiro de um filme assim, assado, por causa disso, aí ela vai lá e vai renderizar o filme do cara e o cara vai assistir o filme dele do jeito que ele quiser. Isso é uma coisa que eu penso, por exemplo, eu já venho alertando, né, tipo, quando eu falo, ou entrevista, palestra, ou podcast, qualquer coisa, eu já falo, daqui a um ano, por exemplo, nós já vamos ver a diferença das pessoas, dos profissionais que usam tecnologia, usam IA. E dos né? que não usam. E dos que não Exatamente. usam. Os que não usam vão ficar para trás, com certeza, porque muitos entendem ainda, né, tem uma falsa impressão de que a IA vai tomar empregos. Mas a verdade é que os empregos convencionais, essas coisas repetitivas, que um robô faz muito melhor que o ser humano, realmente esse emprego a gente vai perder. Porque talvez nunca foi para a gente esses empregos. Mas se você, dependendo de qualquer área que você, independente da área que você for, se você usa tecnologia e IA, isso é produtividade. Eu vou dar um exemplo. A gente montou uma startup e montou um grupo de trabalho agora para fazer um MVP, né? E montamos ali uma equipe com alguns programadores, desenvolvedores, né? Back-end, front-end, cibersegurança, documentador, engenharia, né? E arquitetura, que sou eu. Então, quando eu montei o grupo de trabalho, a primeira coisa, quando eu fui fazer a entrevista e conversar com as pessoas, eu perguntei, você usa IA, ChatGPT para trabalhar? Uma das pessoas mais experientes falou assim, não, eu não preciso, porque o meu conhecimento é muito vasto, muito grande, falou, tipo, e no final eu falei,
Não, bom, porque aqui nesse grupo de trabalho a gente tem um GPT treinado, né, com a arquitetura, com a linguagem, com a política do MVP, a política do negócio. E, então, é obrigatório você usar. Por quê? Porque coisas que são repetitivas... eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou montar uma tabela com seus relacionamentos, depois replicar isso numa entidade. Eu estou falando uma coisa assim que ninguém está entendendo nada, né? Mas, ou seja, é um trabalho braçal. Para que você vai fazer isso do zero? Você tendo uma vez no script, todo o resto pode ser replicado. Sim. E depois você só confere. Mão na roda, meu irmão. Então, é uma ferramenta, né, de produtividade, também te dá insights. E a gente pode ir aperfeiçoando o nosso próprio trabalho, né? Então, a visão que a pessoa trouxe não é uma visão antiga. Não, meu conhecimento, não preciso... uma consulta aqui ali. Não é verdade isso. Isso daí não é da cultura que a gente tem, por acaso. Aqui em Manaus, a gente tem, por acaso, o grande fomentador do ecossistema é a lei de informática. Não é muito do ambiente que se criou, não é muito do estilo, até do laboratório que se tem montado aqui. Vocês que estão muito mão na massa com o P&D falando nisso. Isso é uma pergunta que eu tenho para o professor, porque nós temos aqui a famosa lei de informática, certo? E ela deveria ser... O intuito dela é a gente ter um progresso, né? Pessoal, da nossa região. Pessoal que não é de Manaus, a nossa lei de informática, ela é diferente da lei de informática do resto do Brasil. E ela é uma lei para a Amazônia Ocidental, né? E o Amapá, né? Exatamente. A Amazônia Ocidental e Amapá. Então, e o intuito dela é a gente fazer com que essa verba chegue para a gente fazer o progresso, né? Porém, o modelo que eu acho que ainda está na legislação é um pouco amarrado, muito com de a gente fazer o processo produtivo ser melhorado e aí a gente fica muito focado nas necessidades ainda básicas de indústria. Eu tenho essa visão. O professor que é especialista na área já há tantos anos. Como é que o senhor vê isso, professor? Pois é, bem, eu não sou especialista na área. Certamente tem gente bem mais assim experiente para falar da lei de informática. Eu não sou economista, né? Mas assim, eu vou falar uma coisa que é claro do cotidiano. Uhum. Por exemplo, nós estamos já com a lei de informática há muitos anos, eu não sei agora o tempo, ela foi estendida, né? Mas olhem para a nossa economia e perguntem assim, o que nós conseguimos diversificar em termos de economia nos últimos 20 anos, 30 anos? O que a gente conseguiu diversificar? Beirando a nada. Nada. Nós temos o faturamento do Polo Industrial de Manaus, que é gigantesco, certo? Chega na casa sempre dos bilhões. Sim. E a gente não tem, por exemplo, um setor primário forte. A gente não tem um setor turístico forte. Que pelo menos eu tenha o somatório desses dois, um segundo lugar ali representando algo bem expressivo. Eu desconheço. Talvez um economista mais especialista vai me dar dados mais precisos. Mas o que acontece no bojo da lei, existe uma expressão chamada desenvolvimento regional, no bojo da lei. Ela aparece 2 ou 3 vezes, não me falha a memória. E no bojo da lei fala também da Amazônia Ocidental, incluindo o Amapá. E nós somos testemunhas, isso aí não precisa nem um especialista, de que a lei, no início, todo o investimento da lei de informática, todo investimento da lei de informática se resumia a um raio de 10 quilômetros no máximo na capital de Manaus. Verdade, eu lembro disso. Imagina assim um infográfico, tá? Todo o volume de investimento, aí cai ali naquele ponto, na capital de Manaus. Então eu sou testemunha também que houve anos que a gente visitou os outros estados, tinha estados da federação que dizia assim, funcionário público, rapaz, aqui nunca veio recurso da lei. E também somos testemunha que a lei vem sendo aperfeiçoada nos últimos anos, né? Então, por exemplo, embora estando na lei o desenvolvimento regional, muitos dos investimentos se restringiam a desenvolvimentos de interesse da fábrica, certo? Eu acho que esse, para mim, é o maior problema, Fernando. Sim, exatamente. Hoje, nós já temos investimento no campo da saúde, por exemplo. Então, o EA já recebeu recurso na área da saúde, justamente para projetos da área da saúde. Não é uma coisa que interessa
totalmente a fábrica. Mas mesmo assim, há um cruzamento de interesses, né? Quando eu uso a tecnologia para justamente auxiliar pesquisas dentro da área médica. Saúde com TIC, né? O Health Tech, né? Exatamente. Então já começa a existir isso. Mas eu chamo a atenção porque, assim, basta dizer que o perfil das nossas fábricas, ou o perfil do distrito é fabril, meramente fabril. Então, o percentual de desenvolvimento, ou a grande inteligência, vem tudo de fora, a gente sabe disso, não precisa, né? E que o que se resume a nós aqui é, antigamente era assim, desenvolver soluções para aumento da produtividade e de qualidade do que é fabricado nas fábricas. Então, os laboratórios, a maioria dos laboratórios, aí o Márcio pode, aí sim eu vou devolver para o Márcio, o perfil dos nossos laboratórios, a maioria não é para desenvolver soluções para a fábrica. Então, eu vou dar um exemplo assim. Há muitos anos visitando uma universidade privada no Rio de Janeiro, esqueci agora o nome. PUC. Eu não sei se foi a PUC, mas assim, lá eu encontrei o laboratório de nanotecnologia. Um exemplo, peguei lá. Eu acho que é o da PUC. Nanotecnologia. E é o tipo de pesquisa pura, mas de cunho aplicado, em que eu não vou ter uma solução ali em 1 ano, 2 anos. Eu vou ter soluções em que eu vou ter soluções a médio e longo prazo. Então, olha só, recentemente eu fui no EMOAM participar de uma palestra e tinha um doutor lá que ele estava estudando em Israel, ou o doutorado dele em Israel. Estivemos juntos, inclusive, nessa palestra. Isso. E o que ele disse? Israel está desenvolvendo uma lente de contato para os olhos para cego. Um exemplo, para cego. Com a perspectiva de começar a dar esperança de que o cego volte a ver. Eu não tenho dúvida que essa pesquisa tem pelo menos 10 anos ali trabalhando. 10 anos. Lá para eles têm essa mentalidade, né? De pesquisas que vão ali 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eles sabem que principalmente na área da saúde, é outro time, né? E o próprio P&D, que é uma questão de cultura, vamos dizer assim, eles querem que surja já um produto, que já tem um produto, já tem um sistema desenvolvido, entendeu? Porque se eu chego lá, apresento um projeto que eu vou começar agora, que o resultado se estima em 8, 10 anos, eu não recebo financiamento. Pode esquecer. Não recebo financiamento para isso. Eu preciso ter uma base de laboratórios locais que estejam fazendo esse tipo de pesquisa, já visando o futuro. Então, tudo que nasce e que nasce fora, não nasce no Brasil, vamos pegar a área do Márcio aqui. Eu sou engenheiro agrônomo, não sou da área eletroeletrônica, mas assim, não teve aqueles momentos de mudança de paradigma, quando a gente tinha o tubo de imagem, e aí a gente nunca imaginava ficar aquela coisa... sim. Aquilo foi uma mudança cristal de líquido, conceito. Depois LED, né? Aquilo foi uma mudança de conceito. Isso. Acabou o tubo de imagem, aquela projeção, né? O canhão eletrônico. Isso. Aí começa aqui um conceito. Para que saísse do tubo de imagem para chegar aqui, muito tempo de pesquisa. Sim. Não foi assim, entendeu? Aí eu pego e gero outro conceito. Essa televisão já fica muito fina. Ali já foi outro conceito, outra mudança. Também você tem um período aí de pelo menos 10 anos. Aí vai chegar no tempo que essa televisão eu enrolo num tubo assim. Já existe, né? Uma película inteligente. Já existe. Isso também são anos de pesquisa. Agora, Fernando, deixa eu te fazer... Então, assim, eu acho que a autocrítica que a gente faz é assim... A lei vai evoluir, ela tem evoluído, certo? Por exemplo, agora já começa a alcançar os estados. Mas a pesquisa de verdade ainda está atrás, né? Mas a gente precisa mudar essa perspectiva paradigma. De trazer conhecimento para cá, para que aqui seja de fato sem desenvolvimento. Mas para o pessoal ficar com raiva de mim, será que é por isso que a gente tem bilhões e bilhões de recursos de lei de informática e tem 0 patente? Eu acho que tem a ver com o que você está dizendo. Eu diria assim, não sei se é 0 patente, mas eu diria assim que é muito pouco. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Acho que pode ter sim, mas é bem pouca. E certamente, sem dúvida, que essa falta de gerar novos produtos, certo? Que é a ausência de patente, entendeu? Mas tem, e aí eu faço
aqui menção à Escola Superior de Tecnologia, ela já tem mudado esse conceito. Eles já têm gerado produtos interessantes para o mercado, que estão gerando patente. Mas é claro que é o começo, né? Ainda somos muito pequenos, é o começo, mas já está sendo mudado isso. Então, o que mudou na lei de informática nos últimos anos? Por exemplo, eu me lembro que quando ela nasceu, logo que os primeiros anos, que começou a haver a obrigatoriedade de um investimento externo. Sim. Me lembro dessa época. E nessa época eu me lembro que ele disse assim, rapaz, se eu fosse empresário, eu criava o meu instituto. Então, Profetizou. saía daqui, caía para cá e voltava para cá. Exatamente. É assim, normal. A lei evoluiu e aí começou, olha, mas do externo agora, tu vai ter que colocar numa instituição pública. Opa! E eu sou da época que a instituição pública não recebia recurso, era muito parco, recurso muito pequenininho. E as instituições privadas aí jorrando de recurso. Então, e as instituições públicas, como a gente sabe o que é, elas sobrevivem com muita dificuldade porque o poder público, na época, fazia pouco investimento. Eu não conheço hoje como é que está, mas pouco investimento. E aí, o que ainda pega? Os outros estados da federação sequer recebiam recurso. Sequer recebeu recurso. Foi quando a lei também deu outro ajuste. Olha, agora vai ter que comprovar o investimento fora da região metropolitana de Manaus. Aí começa a pegar a interiorização e outros estados da federação. Mas ocorreu pressão dos outros estados em relação ao investimento da lei de informática nos outros estados. E as dificuldades que a gente tem no Amazonas, os outros estados têm também a mesma coisa. Ou mais até, né? Ou até mais, até. Então, no final das contas, eu diria assim, nós precisamos gradativamente, vamos dizer assim, nos ambientes, nos fóruns, cobrar esse aperfeiçoamento da lei. A gente precisa também investir em pesquisa que interessa ao amazonense. Por exemplo, a nossa lei, ela abre espaço para outros investimentos em outros campos do saber. Entendeu? Então, nós administramos o Programa Prioritário de Recursos Humanos. Sim, isso daí antigamente aí, era da Buraqui, né? Exatamente. E lá poderia se investir, por exemplo, em pesca e aquicultura, fármacos e cosméticos, energia renovável, a agricultura sustentável, não me lembro agora o termo, mais ou menos assim. São outros campos do conhecimento. Mas não é ainda compulsório esse investimento. A empresa investe, tem liberdade de escolher os projetos. Então tem uma coisa que a gente escuta muito aqui na região, é assim, olha, tem pouco projeto para muito dinheiro. Eu não diria que tem pouco projeto. Eu diria que tem projeto, sim, para gastar todo esse horror de dinheiro. Acho que tem projeto, certo? Mas só que ainda é uma situação que a empresa investe naquilo que interessa a ela. Essa é uma realidade. Mesmo sendo recurso do P&D externo, se não ajudar o processo fabril dela, ela não quer nem saber. Bem, existe, como eu te falei, a lei tem melhorado já, nós temos recebido investimentos no campo da saúde, por exemplo, né? Mas eu diria assim, o quanto ainda precisamos desenvolver as outras áreas que interessam a nossa economia. Eu falei, né? O quanto precisa desenvolver. As instituições, elas precisam receber aporte, e se a gente é muito bom em pesca e aquicultura, sei lá, bora fortalecer esse segmento, né? Se a gente é muito bom em agricultura sustentável, bora fortalecer isso, já que é um objetivo da região produzir com a floresta em pé, dá para produzir com a floresta em pé. Vamos fazer pesquisa, vamos fazer mais pesquisa nessa área. E a gente sabe que a nossa região é riquíssima, mas ela tem uma riqueza latente. Imagina que teu pai morre e diz assim, tu tens uma herança, só vai desfrutar aos 80 anos. Bom, aqui, que velho, né, que fez essa maldade comigo, né? Mas é da ideia que é como se tu tivesse um dinheiro lá guardado e tu não consegue. Então, essa usufruir, é a sensação, né, de quem mora aqui. Nós temos uma grande riqueza em termos de subsolo, floresta, fauna, flora, e a gente não consegue ficar rico com isso.
Não, E eu sempre digo assim, ó, cara... Pesquisa em cima de extrativismo, Não, rapaz, beneficiamento. e até quando a gente tem a oportunidade de melhorar alguma coisinha, né? Aparece algum órgão que fala assim, não, deixa o potássio aí, né? Eu sempre digo assim, ciência e tecnologia é para tornar uma nação rica. E não está se falando aqui em riqueza no sentido meramente ambicioso, não é isso não. Mas é que Qualidade ciência de vida... e tecnologia tem que trazer riqueza. E Tem quando que eu digo riqueza, melhorar os bens de serviço melhorar público, né, cara? tudo, entendeu? Melhorar tudo. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você quer ver uma coisa que acontece também no nosso ambiente e que tudo tem a ver, é transversal. Você pega um jovem, o cara é muito bom na área. Cara, ele recebe uma proposta de emprego para morar fora. Ele fica aqui? Não, Ele vai. vai. Quando ele chega lá, ele encontra um sistema de transporte coletivo que funciona. Melhor, isso. Ele se sente seguro, ele tem todos os serviços que ele precisa bom, está morando numa cidade segura, ele volta para cá, Nunca. entendeu? É óbvio. Então, o que a gente busca também, e é melhorar a sociedade como um todo, melhorar a qualidade de vida da cidade de Manaus, do interior de Manaus e dos estados que estão dentro da Amazônia Ocidental. E eu diria assim, essa questão da gente sair da dependência do distrito, eu vejo também que o ambiente de ciência e tecnologia pode ser para nós um ambiente de criar uma outra economia baseado nisso, certo? E que venha nos dar um certo conforto, onde eu tenho ali um centro de desenvolvimento. Um polo grande, tecnológico. Um polo tecnológico, muito grande. E que em torno dele, vamos dizer assim, você tenha, vamos dizer assim, uma economia que gire, que seja abundante. Então, eu consigo fortalecer a nossa economia, eu consigo diversificar a economia, porque dali sai conhecimento, sai ciência, tecnologia. E eu digo, pô, aqui é legal morar aqui, né? Bacana morar aqui, porque é uma cidade bonita, bacana, que funciona e tal. Então, isso acontece, você tem ambientes que começam a surgir no Brasil, nessas áreas, que são polos de ciência e tecnologia, e que acaba que as pessoas vão se concentrar ali, vão ficar ali em torno daquilo, porque lá tem oportunidade de conhecimento, de crescimento profissional, tem um monte de oportunidade que surgem ali. Então, o resumo da ópera é assim, ciência e tecnologia tem que trazer riqueza para uma nação, tem que trazer isso, senão não tem sentido eu fazer ciência e tecnologia que não traz riqueza, né? E eu diria assim, hoje a gente tem ambientes, exemplos de ambientes, que agora é palco de uma quase guerra, lá nos tigres asiáticos, em que, se você for ver o caso lá de Taiwan, que Taiwan, depois que saiu da guerra, é mais ou menos o ano de criação da Zona Franca ali. Então, mais ou menos próximo, né? Tá ali, agora, mais ou menos próximo. É isso mesmo. Mas que foi, quando até surgiu a expressão tigres asiáticos. Exatamente. Então, é mais ou menos desse período, surgimento da Zona Franca, quando acabou a guerra lá Foi. Não me lembro agora, mas mas se você compara o que é esse país hoje, e que é palco numa disputa internacional por causa de chip, certo? Ou seja, virou uma grande commodity, né? Exatamente. Grande commodity do mundo todo. Todo mundo hoje precisa de chip. Correto? E aí tu vai ver o que foi feito em termos de política pública para que aquele país tão pequeno se tornasse uma referência em termos de produção de chip. É isso mesmo. É reflexão sobre isso. Tá aqui, Zona Franca e tal, estamos juntos aqui. Dispara, vamos caminhar aqui. E se você olhar bem, nessa época que se criou a Zona Franca, a economia do Brasil crescia 4 vezes mais do que a economia da China, que era a base econômica de Taiwan. Né? E aí você olhar para Singapura do lado, estava mais atrás ainda. E hoje Singapura é um dos ambientes mais competitivos no campo da tecnologia no mundo. Não, houve um avanço tecnológico imenso lá. Então, assim, é outro mundo. Taiwan e Singapura, gente, para quem não conhece, é outro mundo. É outro mundo. É mesmo. outra coisa.
E eles estão bem à frente, né? É? De muitos países, inclusive Se, no Brasil. se durante a pandemia o teu notebook que tu queria comprar, o tablet que tu queria comprar dobrou de preço, vai dar uma lida do porquê. É. Inclusive, isso afeta, hoje em dia, vai afetar todo e qualquer dispositivo. O que não tem chip hoje? Entendeu? Tudo é smart, né? Tudo Então, precisa de... vai afetar tudo. Por isso é que se tornou processador para processar software. uma grande Então, fonte de conflito, né? E claro que os países, em função dessa situação, americanos e outros, já estão tentando criar e sair dessa dependência da fabricação de chip, né? Mas eu diria assim, temos com que aprender com eles, né? Temos com que aprender com eles. Outro exemplo também é Israel, que tem, depois da Segunda Guerra, 1900, que o Estado de Israel, não me lembro agora, O Estado de Israel é 48. 48, acho que é esse. Foi inclusive um brasileiro que presidiu a sessão. Exatamente, 48. Então, se você pega o Estado de Israel, que também era uma nação jovem ainda, e hoje também tem um centro de desenvolvimento tecnológico gigantesco. Inclusive, nessa palestra que estivemos presente, eu e o Márcio, eu não sabia que eles são referência também em tecnologia médica. Sim. Eu sempre faço associação Israel na agricultura, em armamento bélico, mas eu não sabia que eles são referência na área da saúde. Essa parte, muito legal isso. Traz riqueza. Essa legal parte mesmo. do desenvolvimento de dispositivos de saúde móvel, eles têm pioneirismo. É muito legal. Então, eu diria assim, é muito de um país levar muito a sério a formação, a sua formação de base, né? A escola pública. Nós temos que... Eu não sei o dia que isso vai acontecer no nosso país, de termos uma escola pública que realmente consiga preparar bem o cidadão. E como eu disse, eu posso até errar no que vou dizer, mas principalmente no ensino da matemática, né? Não estou desprezando aqui o português, tá? Eu estou falando assim, em termos de ciência e tecnologia, com essa preparação desses jovens para que, quando eles vierem e terem contato no ensino médio ou no terceiro grau com as ciências da engenharia, o cara já vem com uma base. Por que não? Cara. Por que não no ensino fundamental? Parecido com o que foi aqui, né? feito lá com o Empatec agora no Rio, né? Pegou os meninos que tiveram uma vida brilhante com a matemática, as Olimpíadas de Matemática, e colocar para estudar no mesmo modelo do MIT. Cara, Meninos, fantástico. infelizmente nosso tempo está acabando. Rapaz, aí tem assunto para rolar. Tem assunto. Acho que o Fernando vai ter que voltar aqui. 3 programas, né? Para a gente poder conversar um pouco mais. Pouco tempo. É pouco tempo. Eu queria demais agradecer o tempo que você dispensou para a gente, porque a gente sabe que a tua agenda é cheia, sempre é complicada. Quando chamar, a gente vem. Então, Tranquilo. já tem um compromisso para voltar aqui com a gente para falar um pouco mais. Beleza. As considerações aqui do Márcio. Eu só quero agradecer ao professor Fernando, que eu considero um amigo, né? A gente tem trabalhado junto em alguns projetos. E muito bom, fico muito feliz assim, de poder participar e trocar uma ideia com ele aqui. E você de casa também, muito obrigado por participar, por assistir. E agradecimento ao Léo por falar. É verdade, Fernando, obrigado. Repete aqui, ó, passa de novo aqui, ó, o arroba. Fala o nome do instituto de novo, Fernando. Instituto Educar Digital. E o nome da tua empresa de publicidade também, por favor. É uma franquia V4 Company e sou diretor da Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Tiver com algum projeto que você está precisando de fundação para fazer o recebimento, Fundação Muraqui, o arroba da Muraqui também passando aqui, tá bom? Fernando, muito obrigado. Márcio, obrigado. E a gente se encontra no próximo programa Amazônia Inovadora. Até lá. Até mais. Até mais.